Em Jó, no capítulo 9, de 33 a 35, nós lemos o seguinte: Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus, e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Eu gosto muito dessa passagem, eu gosto de brincar que isso aqui é o Evangelho segundo Jó, porque se você conhece a história de Jó, você sabe que ele passou por muito sofrimento, por muitas perdas, por muita dor, perdeu sua família, seus bens, seus filhos, né? E ele chega num momento em que a sua doença está extremamente avançada e grave, ele está muito fragilizado fisicamente também, e ele não vê mais saída, e ele se vê injustiçado, sua justiça própria fala muito alto, porque ele não vê nele nenhum erro que pudesse fazê-lo merecer o sofrimento que ele estava passando. E ele busca então justiça diante de Deus, ele questiona Deus a respeito do seu sofrimento e ele se coloca na posição de alguém que deveria ser, de alguma maneira, declarado inocente diante de Deus. Ele deseja ir a julgamento contra Deus, mas ele percebe a impossibilidade disso. Então ele declara: se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que pudesse nos aproximar, que pudesse me aproximar de Deus, com quem eu pudesse falar sem medo. Se esse mediador, se esse árbitro ou juiz, de alguma maneira, pudesse ser colocado entre nós, eu seria declarado inocente. É o que ele diz, esse mediador, esse alguém que pudesse me aproximar de Deus, ele afastaria de mim o castigo de Deus, ele tiraria esse terror que tem me dominado, ele tiraria o medo de mim. E eu poderia então falar com Deus livremente e eu seria declarado justo e esse sofrimento chegaria ao fim. Jó, de alguma maneira, crê que há uma justiça que é dele e que essa justiça seria declarada e reconhecida caso houvesse um árbitro ou um mediador entre ele e Deus. Mas nós sabemos que Jó não estava sofrendo por conta de um pecado ou de um erro cometido por ele, mas sim por causa de um plano maior de Deus para revelar a sua glória ao próprio Jó, como o fim da história mostra. O fato é que Jó reconhece que sozinho ele não conseguia se salvar, ele não conseguia receber uma declaração de inocência e de justiça, ele não podia se aproximar de Deus sozinho, falar livremente com ele. Em resumo, Jó ansiava profundamente por Jesus. Jesus é a resposta. Desde o Antigo Testamento, ele é aquele por quem a nossa alma anseia e ele é o perfeito mediador. Depois dá uma olhada lá em 1 Timóteo 2:5, quando o apóstolo Paulo diz que há só um mediador entre Deus e os homens. Um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E esse mediador por quem Jó tanto ansiava, se revelou séculos depois na pessoa de Jesus Cristo. E hoje, eu e você podemos encontrar a resposta a esse anseio, a esse clamor tão profundo que Jó sentia, mas que eu e você também sentimos. Esse desejo de nos livrarmos do castigo e da punição que, no caso de Jó, ele não reconhecia ser devida, mas todos nós, de fato, sabemos que somos merecedores disso por conta dos nossos erros e pecados. E nós podemos nos livrar então desse medo, daquilo que sozinhos nós não somos capazes de vencer, mas nós podemos obter isso por meio de Jesus Cristo, o perfeito mediador, que entregou a si mesmo como resgate por muitos. E isso pode incluir você, se ainda não incluiu, se você simplesmente nele confiar. Deus abençoe você.